coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. E minha irmã se aprofundou no assunto de Fazenda da Esperança, né? E ela frequentava as igrejas, ela é católica bastante. E ela ficou sabendo desse projeto, né? Fazenda da Esperança. E ela pegou e levou isso para dentro de casa, né? Me chamando para me ajudar. Eu sempre falava não. Foi quando tive uma dificuldade com minha família, com meus filhos, com minha esposa. Que problema da dor, vim no momento de dor, né? Que não aguentava mais, era aquilo. E eu não queria perder minha família. Eu pensava que eu poderia sempre conviver com a minha família e a droga, né? Foi quando eu tive que escolher entre a droga e a família. E eu preferi a família, né? Vim para Fazenda Esperança. Olá! Em nosso programa Fazenda Esperança de hoje, nós mostraremos as experiências dos jovens da Regional Norte, que estiveram reunidos na festa de São Francisco de Manaus, no Amazonas. Como já mostramos em outros programas, das regionais Centro-Norte e Meio-Norte, eles têm culturas diferentes, mas uma só meta: fazer a escolha certa. Pensava estar certo em aproveitar a vida e tudo que ela pode dar. Pensava que sem Deus poderia viver, mas felicidade verdadeira não experimentei. Eu cheguei à fazenda através do meu pai, né? Que eu já estava no fundo do poço e não conseguia sair só da droga, né? E através de um amigo dele, falou da fazenda para ele, ele chegou e falou para mim, né? E com o sofrimento dele, eu vi que o sofrimento era grande. E o meu também, né, que eu não conseguia sair sozinho da droga. Pedi a ajuda dele, junto com meus irmãos, e eu cheguei até a Fazenda da Esperança. Eu não conhecia a fazenda, eu não tinha visto, já tinha visto falar da fazenda, mas nunca tinha procurado saber como é. Eu pensei até que era estilo uma prisão, alguma coisa, mas eu, como estava desesperado por não saber mais como procurar me ajudar, de tomar uma atitude, porque eu estava bem à toa, bebendo demais, curtição, que eu achava que era normal. Para todos era normal, mas para mim já estava aquele vazio, mais do que um vazio, já estava me saturando. Tudo que eu começava não terminava, queria fazer tudo ao mesmo tempo e terminava não fazendo nada. Vivia só de curtição, de bebedeira. Nem namorada conseguia ter, era só uma namorada ali, uma namorada aqui, e não conseguia concluir nada na vida. Então eu pedi a meus pais que queria, e eles achavam também que não era necessário, mas eu realmente queria e entrei nesse propósito de melhorar meu estilo de vida. Minha vida tinha uma família, tinha um esposo, 2 filhas, eu tenho. Então eu fui morar em São Gabriel. A partir do tempo que eu comecei a morar em São Gabriel, aí começou as brigas em casa com o pai das minhas filhas. Aí, através dessas brigas, ele bebia e essas brigas começou a ir constantemente e eu comecei a usar droga de novo. Aí, conforme o tempo eu fui usando, o conselho dela me tomou minhas filhas, passou a guarda para a avó delas. Eu saí de casa, que eu não consegui mais viver dentro de casa com o pai delas. E aí eu saí, fui morar com um senhor. Ao mesmo tempo eu indo para o CAPS, eu estava me acabando na droga, cada vez mais. Então o seu Joaquim chegou um dia, perguntou de mim se eu queria ir, se eu não gostaria de ir para a fazenda, se eu não gostaria de conhecer. Aí eu falei, mas como que eu vou sem minhas filhas, que eu sou tão acostumada com as minhas filhas, eu sofri muito. Aí eles conseguiram que eu trouxesse a minha menor, tem uma de 2 aninhos que está comigo, a de 6 anos faz 6 meses que eu não vejo ela. Eu tive um passado, foi muito tempo na rua, né? Era menino de rua, então eu tive muitos problemas com a minha família, cheguei a sair de casa, eu comecei a vender droga, fiquei forte. E depois eu comecei a usar porque eu tinha muita dificuldade com a minha mãe me batia muito quando eu era criança, então eu queria uma independência para sair de casa e comecei a usar, saindo para festa, influência de amigos.
Aí eu comecei a me afundar cada vez mais. Depois eu comecei a acabar tudo que eu tinha, carro, moto, querer vender para estar usando droga. Então eu pedi ajuda para minha família, a minha mãe procurou me ajudar. Eu cheguei na Fazenda Esperança em março desse ano, através dela. Fui dependente química, sou dependente há 20 anos, né? Eu já tinha um certo problema com a pessoa que me criou, no caso a minha tia, né? Então eu não tinha orientação, eu não tinha a questão da formação religiosa, né? Eu não tinha esse afeto, família, então foi muito fácil assim, né? Para conhecer. Uma amiga de escola me chamou, não para usá-la, não me ofereceu, né? Mas ela me chamou para estar junto e eu, na curiosidade, pedi, né? E aí depois eu comecei a conhecer outras pessoas que usavam, comecei a conhecer os locais onde vendiam. E com os anos, principalmente depois que eu saí de casa, né, e estava livre, assim, vamos dizer assim, né, podia fazer o que eu queria, né, fora de casa, na minha casa, com a pessoa com quem eu vivia, começou a aumentar, né? Aí eu já conheci outros tipos de drogas mais fortes, né? E algum tempo antes de eu vir, me falaram sobre recuperação, né? E eu acreditava que eu não precisava, né? Aquela ilusão de que eu podia continuar lá fora e ter o domínio, né? Minha vida sempre foi agradável, né? Meus pais sempre me apoiaram em tudo, tinham amor de todos. E eu comecei através de amizades, sair para festa, beber, experimentar coisas novas e conhecer as drogas, né? O álcool, as drogas. Então eu comecei a usar e com o tempo usando cada vez mais. E eu sempre procurava botar a culpa nos meus pais, na minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Só que nunca encontrava a pessoa certa para colocar a culpa, né? Ficar aquela culpa para mim mesmo. Tenho 2 filhos, Pedro e o Matheus, um de 3 e um de 1 ano. Meus filhos crescendo, me vendo naquela situação. Eu queria mudar, né? Eu tentava mesmo sair daquilo, mas alguma coisa me puxava para não sair. No dia que eu ia dar o passo, voltava atrás. Só pensava quando eu estava usando droga. Eu pensava em mudar, mas logo em seguida já ficava sóbrio, não queria mais. Minha família já estava desacreditada, não sabia mais o que fazer, né, comigo. E perdendo minhas famílias ao pouco, meus filhos, resolvi entrar na Fazenda da Esperança, né. Como eu fui mãe nova, com 17 anos, o pai do meu filho também não deixava eu fazer muita coisa. E depois que eu terminei esse relacionamento, eu procurei meus amigos do colégio, da minha época de colégio, né? Foi quando eles estavam nesse mundo. E eu já queria liberdade, então conhecer a cocaína foi tudo para mim, na época. Quando eu perdi o controle da cocaína, eu comecei também a perder as coisas, perder relacionamentos, perder emprego. Aí foi quando eu pedi ajuda para o meu irmão. E ele procurou várias fazendas, várias clínicas, né? Que na época a gente conhecia como clínica. Foi quando eu tenho um irmão que mora em Barcarena, que fica perto de Abaetetuba. Soube da fazenda de Abaetetuba, minha família foi lá visitar, gostaram muito e já vieram de lá com os papéis dos exames. Durante a semana eu comecei a fazer os exames. Em 3 dias eu fiz todos os exames e já estava lá na fazenda. Logo depois que eu saí da igreja, tudo como coroinha, foi quando eu comecei a minha amizade, comecei a usar bastante drogas mesmo, pesadas. Não só álcool e cigarro, mas sim pasta base de cocaína, maconha, pedras, com 15 anos. E durante esse tempo tive vários conflitos dentro da minha casa, com meu pai, com os meus cunhados, com as minhas irmãs, com a minha mãe. Então, passei muito tempo na minha vida nesse mundo. Hoje eu vou completar 30 anos agora em novembro, completo 30 anos. Então, praticamente uns 15 anos de drogadição. E agora foi início desse ano, né, que eu resolvi, né, mudar de vida, né, que eu vi que eu já estava demais, já estava passando do fundo do poço, né, e eu já tinha construído algumas coisas lá fora e durante esse meu tempo eu acabei destruindo tudo, né, questão da minha família, até mesmo bens materiais.
minha própria dignidade, né? Eu já não vivia no meio da sociedade, eu já vivia no meu próprio mundo já. Nós voltaremos com a sequência destas experiências logo após um breve intervalo. Até já. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. As agendas 2016 já chegaram. Compre já a sua e ajude a Fazenda a levar a esperança para milhares de jovens. São 3 modelos diferentes para você escolher. Ligue e peça a sua. Agenda da Fazenda da Esperança. Mostre a sua capa. Agora, você encontra as agendas da Fazenda da Esperança também nas lojas Avan, em todo o Brasil. Ajude-nos a continuar salvando vidas. Dezembro de 2015 marcou o início do Jubileu da Misericórdia, momento em que a igreja nos convida para uma vida nova de perdão e reconciliação. Nesse período serão abertas portas santas de diversos santuários espalhados pelo mundo. Por isso, a Fazenda da Esperança também abre as suas portas para todos aqueles que querem conhecer e viver com a gente este carisma que mudou a minha vida e a de milhares de jovens. Procure uma unidade da Fazenda mais próxima de você. No Brasil, são mais de 90, de norte a sul do país. Vamos viver com a Igreja esse ano da Misericórdia. Venha conhecer uma Fazenda da Esperança. No próximo ano, cada um de nós possamos descobrir a verdadeira esperança e difundi-la pelo mundo inteiro. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Voltamos com as experiências dos jovens das fazendas da Regional Norte. Esta esperança, que é Deus, que todos encontram na fazenda, é a porta que se abre para uma vida nova e verdadeira. É a escolha certa. Eu agora, nesse mês de setembro, eu estou completando o meu ano, né? E agradeço muito a Fazenda que ela fez na minha vida, né? Aquele retorno à vida, porque eu já não tinha mais aquela força de viver quando eu estava na drogadição, né? E a Fazenda, ela me transformou. Onde ali eu não podia me acordar já cedo, né, para fazer as minhas orações, aonde lá fora eu não tinha o que a Fazenda passou para mim, eu quero passar para aqueles ainda que precisam, né? E a Fazenda, ela tem o tripé, né, que é o trabalho, a convivência e a espiritualidade. Então, através da convivência eu fui buscando isso, né? E graças a Deus eu consegui. Hoje eu já sei como tratar uma pessoa, né? Saber amar aquela pessoa do jeito que ela é. E isso eu não tinha antes, né? Eu só sabia tratar uma pessoa se fosse com a ignorância. Eu tenho muita dificuldade com muitas coisas e a Fazenda faz eu quebrar isso. Porque eu sou muito tímido, por exemplo. Eu faço de tudo para não falar, sabe? E sempre vem a minha entrevista, dar testemunho. Eu sei que um testemunho que não é dado é um testemunho morto. Mas eu busco acolher tudo que a Fazenda me coloca como desafio. A Fazenda foi uma vontade de Deus, né? Através do que o Nelson começou a fazer. Então, se eu acredito nisso, que é uma vontade de Deus, então eu acredito que tudo que me acontece aqui é Deus que me proporciona para a minha recuperação, para eu ser outra pessoa, ter um estilo de homem novo. Como Paulo falou, né? De deixar Cristo viver em mim, deixar que Ele me demonstre o meu proceder, o meu caminhar, o que realmente Ele quer de mim. Com certeza, eu pedindo a Ele vai me deixar bem claro. Quando eu cheguei, eu imaginava que era uma casa especialmente assim para cada interna, né? Assim, que tem família, no caso, se eu tinha minhas filhas, eu ia poder ficar numa casa. Então, foi diferente para mim o que eu pensei, mas até agora está tranquilamente. É difícil, né? A convivência, uma coisa ou outra, mas não é impossível. Então, isso, eu conforme o tempo estou me adequando a isso, né? Eu tenho a expectativa de
terminar meu ano, poder ir buscar minha filha, se Deus quiser. Eu quero construir minha família de novo, né? Pegar minha filha, poder dar aquele carinho de mãe que eu não pude dar para ela quando eu estava no tempo de droga. Eu quero poder dar essa afeição do mesmo jeito que eu estou dando afeição para minha mais caçula, que está aqui comigo. Quando eu cheguei na fazenda eu não me adaptei muito, por causa que eu achava tudo errado aqui, o método. Mas eu procurei depois de entender e com a ajuda dos meus padrinhos, me falando as palavras e tudo, eu comecei a caminhar, aprendi o perdão, que foi muito difícil perdoar minha mãe por algumas coisas, minha família. Então foi a palavra que eu aprendi mais, foi o perdão aqui. Aprendi a ver Jesus no irmão, porque eu não gostava de estar ajudando meus irmãos, queria saber de mim, não dos outros. Então eu pude aprender muitas coisas aqui na fazenda. O que me fez perseverar aqui foi que eu pude falar com meu pai. Meu pai pediu para fazer uma experiência de 3 meses. Eu terminei os 3 meses e eu pedi para ir embora, ele pediu para ficar 6. Aí eu fiz meus 6 meses e hoje eu tenho vontade de terminar meu ano e, se puder, eu poder voltar para a obra, poder ajudar. Eu acredito que 20 anos de drogadição é muito tempo, né? E a minha maior dificuldade, eu costumo dizer para as meninas que a minha maior dificuldade é a questão da espiritualidade, né? Eu acredito num Deus que restaura, num Deus que cura, que sara, mas eu mesma, eu não consigo abrir meu coração por inteiro, né? Então, meio que esse espaço está ocupado por coisas que não, né, são inúteis, né? E acaba que o Espírito Santo não preenche, né? Porque eu mesma estou aprendendo, né? Então é uma dificuldade de falar, de me relacionar, né, devido a tantas coisas que aconteceram durante esses anos de drogadição, né? Mas uma coisa que ficou bem forte nesses dias, né? Que o que ficou para trás, o que aconteceu lá atrás, não adianta eu tentar voltar lá atrás, né? O que eu tenho que fazer agora é abraçar cada oportunidade de servir, cada ato que eu tiver de fazer, uma pessoa a quem eu tenho uma dificuldade, que me lembrar alguma coisa, que me lembrar uma pessoa, tentar trabalhar o máximo possível, né? E pedir a Deus assim misericórdia, né, para que o Espírito Santo mesmo me ilumine e me faça entender as coisas que ainda eu não tenho essa capacidade, né? Fui para a fazenda, chegando na fazenda, passei 1 mês de aceitação comigo mesmo, 2 meses de ansiedade com a família esperando a visita, né? E aprendendo muitas coisas. Eu tive minha primeira visita agora, mês passado. Eu vi a diferença, né? Como é que eu pude chegar para o meu pai, dar um abraço no meu pai, na minha mãe, ver meus filhos alegres. Por mais que eles estão longe, mas parece que eu tenho uma impressão que eles estão perto de mim, né? A felicidade, nem parece que eu estou só aquele momento de saudade, mas os assuntos que tem lá fora, tudo está se resolvendo, né? A espiritualidade alta. Perceber que realmente eu estou mudando, né? A família, prestando um lado mais na família, pensando nos filhos, no futuro de cada um deles. O meu objetivo até então é cuidar da minha família, né? Depois que eu sair, passar meu ano, cuidar da minha família, mas eu vejo que é algo muito mais além, né? A obra precisa de voluntários. Eu não sei como é que vai ser depois que terminar meu ano. Eu pensava só em criar minha família, mas depois que eu descobri que eu posso ter uma família dentro da Fazenda da Esperança, né? Trazer minha família para dentro da fazenda, isso já mudou um pouco os meus planos, né? Então, futuramente, eu pretendo dar de graça o que eu recebi de graça, né? Uma palavra que o meu responsável sempre fala, que aconteceu com ele, né? Então, isso me identificou muito, né? Dar de graça o que eu recebi de graça. No começo foi muito difícil. Tive muitas crises, pedi muito para ir embora, de arrumar as coisas e querer ir embora. Tive muitos problemas com voluntária responsável, né? A gente não se dava bem, chegou uma certa época que eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, aceitar a convivência. E ela ia fazer uma viagem lá para Guaratinguetá, para a sede, para um congresso, lá para um curso. Ela estava arrumando as coisas dela e eu ofereci minha ajuda. Entendeu? A gente não se falava, né? E ela aceitou minha ajuda. E daí ela foi viajar. Foi quando tinha muitas meninas também desistindo da caminhada. E eu pensei, eu não quero ser mais uma dessas. Eu já desisti de tanta coisa na minha vida, sabe? Tudo interrompido. Agora eu vou dar tudo de mim para terminar isso aqui. E desse dia eu resolvi realmente viver cada dia intensamente, amando, me doando, vivendo a palavra, né? Vendo Jesus no meio, Jesus no outro. E eu consegui daí partir realmente para minha caminhada. E toda a minha família, minha primeira visita
foram meus irmãos, minhas sobrinhas, meus tios, meu filho sempre vai. Eles sempre vão na fazenda, todas as visitas, sempre que podem estão em contato. E antes de eu vir para cá, eu tive a notícia de que a minha avó, um pouco antes, né, estava hospitalizada, tem 98 anos, muito mal de saúde. Eu tive autorização da minha coordenadora para ir visitar lá no hospital. Fui, encontro da minha avó, rezei muito, foi muito valioso assim, para mim, porque eu vi que realmente o meu lugar é dentro da fazenda. Que eu podia até na emoção da história, pedir para sair, para querer ficar com ela no hospital, nessa dor, mas eu vi que o meu lugar, que eu vou estar ajudando muito mais eles dentro da fazenda do que lá fora. Esse período na fazenda, para mim, todas as experiências que eu estou vivendo aqui está sendo ótimo para mim, né? Para mim crescer mais como pessoa, como ser humano mesmo, né? Aprender a estar no meio da sociedade, né? Que era uma coisa que era difícil de eu fazer, né? E hoje eu já sinto a necessidade de estar junto com todo mundo, né? Se fazendo família, tudo, né? E com 2 meses dentro da fazenda eu tive um problema de saúde. Então eu tive que ser operado com urgência. E no momento que eu fui ali para o hospital, eu fiquei imaginando quem iria ficar lá para cuidar de mim, né? Ou o nosso padrinho, algum responsável, ou até mesmo alguém da minha família lá da cidade, lá de Óbidos. Só que quando eu cheguei lá no hospital, por incrível que pareça, quem estava lá era o meu pai. Uma pessoa que eu não falava, não tinha um diálogo com ele, então ele estava lá para me ajudar. E ali, no momento ali, veio a questão, né, uma palavra que a gente sempre usa, né, que todo mundo fala, né, a questão do perdão, né. Por tudo que ele tinha feito durante a minha infância com a minha mãe, no momento dele de bebedeira, que meu pai também era alcoólatra, ele bebia bastante. E então ele aprontou muito na nossa família. Isso fez com que também eu crescesse com um pouco de ódio, de rancor dele, né. Então naquele momento, como eu já via sentindo isso, que eu devia chegar com meu pai e tudo, e pedir perdão para ele, né, por tudo que eu fiz também. E a partir daquele momento ali, eu chorei bastante quando eu saí da sala de cirurgia, que eu vi ele ali, né. Somente ele ali para se preocupar comigo ali, né. Às vezes de madrugada não podia nem me mexer na cama, que ele já se levantava, perguntava se eu estava precisando de alguma coisa. Então ali eu vi Jesus ali no meu pai, ali, cuidando de mim, né, preocupado comigo, muito ao contrário do que ele era antigamente, arrogante, estúpido e agressivo. E estava totalmente ao contrário, né, estava carinhoso, estava atencioso comigo. Então aquilo ali me tocou bastante. Até hoje, graças a Deus, durante esse tempo que eu estou fazendo, estou tendo uma convivência bastante harmoniosa com ele. Às vezes eu fico ansioso quando está chegando perto da visita, que é para ver ele, ver a minha mãe, né? Poder chegar com ele, abraçar, uma palavra que eu nunca mais tinha, eu nem me recordo da última vez que eu tinha falado para ele, né? E eu pude chegar com ele agora, recentemente, falar de pai, eu te amo, sinto saudade do Senhor, te quero bem. E ele também pôde, né, passar isso para mim também. Então, no momento que a gente conseguiu se libertar um para o outro, né, um conseguiu ver Jesus no outro ali, então foi um momento assim que isso vai ficar marcado bastante na minha vida, isso, né? Poder me reconciliar com o meu herói, né, que todo pai é o nosso herói, né? A gente quer que seja o nosso herói. Apesar de alguns acabarem sendo vilão, mas sempre vai ser o nosso herói. Sim, o Senhor me resgatou de todo mal. E essa alegria eu devolvo ao meu irmão. Vou amar, hoje renovado, aqui estou, para responder o seu chamado. Deus está sempre nos chamando
e podemos fazer a escolha certa como esses jovens fizeram. São muitos os acolhidos, mas ainda é muito pouco diante de tanta violência. Você também pode fazer sua parte sendo o embaixador da esperança, colaborando conosco neste trabalho. Reflita, decida e entre em contato conosco. Na semana que vem, nós voltaremos com mais um programa Fazendo a Esperança. Até lá, se Deus quiser. Tchau! Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança.